comentando, preocupa o setor a queda no número de passageiros e parte disso também é causado pelos aplicativos de transporte, né? Como se equalizar isso para que o usuário ele não seja penalizado na tarifa? Olha, o que vem acontecendo no Brasil, de um modo geral, é que o sistema perdeu passageiros em função do nível de desemprego, que aumentou muito, né, no nosso país, atrelado a isso, a entrada dos transportes por aplicativos, que entraram entregando algo que o transporte convencional não conseguia entregar por falta de investimento em infraestrutura nas políticas públicas, sejam elas dos municípios, dos estados ou do país. O que a gente vem percebendo hoje é que para tu ter uma organização melhor dessa relação, evidentemente que a regulamentação do transporte por aplicativos, que está operando hoje indiscriminadamente, sem obrigações efetivas na comparação ao transporte coletivo convencional, é fundamental. Gravataí fez isso, né, no início desse ano, com a regulamentação da lei do transporte por aplicativos, e isso com certeza vai auxiliar nesta relação para tornar o sistema um sistema complementar. O sistema por aplicativo ele veio para ficar, é inegável que se entrega ali um serviço, né? O que se busca com essa relação é construir um equilíbrio entre os dois, que eles acabem se complementando e não se excluindo ao longo desse processo. O seminário ele alerta para a crise no setor. Sim. Qual a saída? Olha, as saídas, a gente já vem discutindo isso há muito tempo, né? Uma saída, e nós não vamos encontrar uma saída efetiva, nem só na área privada, nem tampouco na área pública. Nós precisamos encontrar uma saída que seja uma saída conjunta. O que até então a gente vem experimentando é que as empresas privadas elas vêm melhorando na qualidade do serviço, investindo em tecnologia, investindo em novos veículos, investindo na diversidade da forma de se relacionar com o seu cliente. Na contrapartida, o poder público, que precisa cuidar da infraestrutura para tornar essa condição uma condição de fluidez do trânsito, não faz na mesma velocidade. Esse é um grande gargalo que nós temos hoje. Então o usuário, quando ele se depara entre uma decisão de andar no transporte individual, seja ele por aplicativo ou no seu carro, e andar no transporte coletivo, como ele tem uma relação de que o trânsito não anda, entre ficar numa condição pública, né, uma coletividade, numa condição privada, ele acaba optando pela relação privada. Fora todos os investimentos, incentivos, melhor dizendo, que os automóveis têm do governo federal. Então, se nós canalizássemos todos esses investimentos por uma gestão pública para melhorar a fluidez do transporte público, nós teríamos uma outra condição de entregar um serviço de maior qualidade e com certeza nós teríamos mais atratividade. Tendo mais atratividade, os custos cairiam e as tarifas ficariam mais atrativas. Não falta uma integração maior de todo o sistema na região metropolitana de transporte público? Olha, hoje nós temos um cartão que atende a região metropolitana, que é o teu, e esse cartão ele é aceito em toda a região metropolitana. Então, um usuário que sai de Cachoeirinha, ele pode se deslocar e com o mesmo cartão ele anda na cidade de Gravataí, assim como ele anda em São Leopoldo, assim como ele anda em Canoas. Então, nós temos uma integração da região metropolitana. O que nós não temos ainda, e que eu vejo muito o prefeito Marquesan falar, é uma integração do sistema metropolitano com o sistema urbano de Porto Alegre. Essa é uma aproximação que deveria acontecer, isso daria uma amplitude, uma conexão na rede e com certeza melhoraria a vida do usuário e nos ajudaria a racionalizar o sistema de transporte como um todo. Entre os números apresentados, se tratou a questão das gratuidades. Quanto isso influencia na tarifa? Quanto é preciso regulamentar essa questão? Bom, as gratuidades hoje, de um modo geral, elas representam quase 1/3 do valor da tarifa paga. E ela traz para o sistema a pior distribuição de renda possível. Então, tu pega, por exemplo, numa relação lógica, para cada 3 passageiros do sistema, 1 gratuito está sendo pago por esse sistema como um todo. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um sistema onde o usuário que trabalha na rede formal de trabalho, que tem lá o seu Vale Transporte, ele contribui com 6% da sua renda, o restante está incorporado dentro da economia por conta da lei que dá o acesso ao Vale Transporte ao empregado. Nós temos várias gratuidades, né? Temos o idoso de 65, que não paga nenhuma tarifa, e os
os idosos entre 60 e 64 anos, 65 incompletos, tem uma legislação local, se enquadrando os requisitos, também não pagam a tarifa. Os deficientes não pagam a tarifa. Os escolares acima de... Os escolares têm um desconto de 50%. Então tem uma gama de gratuidades no sistema que pesam nessa conta ao final, que ela poderia, e sob a nossa ótica, deveria ser suportada pelo poder público, seja via a construção de uma receita alternativa para subsidiar esse sistema, seja via uma política pública específica de cada uma das secretarias. Se isso acontecesse, nós retiraríamos desse custo, que é pago por todos, quase 1/3 da tarifa. Então isso representa muito, né? Então, num fator de competição, por exemplo, com o transporte por aplicativo, que não tem toda essa gama, nós já saímos nessa relação 1/3 pior nessa relação de competitividade. Então fica muito difícil de tu pegar um sistema extremamente regulado, que tem lá suas obrigações estabelecidas em lei e que nós precisamos, enquanto concessionário de serviço público, cumprir com um sistema que não tem nenhum tipo de conexão e nenhum tipo de obrigação com a relação da gratuidade. Então esse tema ele precisa ser enfrentado, os governantes precisam colocar isso como pauta para se debruçar sobre uma solução e encontrar uma relação lógica que fique de forma confortável para o usuário final, que ao final é o que paga essa conta da gratuidade. Esse tema ele trouxe veio para o nosso seminário como uma pauta de extrema importância, porque por menos que se pense que esse tema ele pertence só aos aplicativos e ao poder público, mas nós temos que pensar também nas consequências que esse sistema está trazendo para o sistema de transporte público. Por quê? Os aplicativos operam nos trechos curtos dentro das cidades ou das regiões, e esses trechos curtos normalmente é o que angariam mais passageiros, mais utilizam durante a viagem. Então, uma média de receita para uma determinada viagem, ela se equilibra pelos passageiros que percorrem uma curta distância, juntamente com aqueles que percorrem a longa distância. E os aplicativos vão trazer um desequilíbrio e isso vai repercutir no valor das tarifas. São menos pessoas pagando pelo transporte que utilizam, o transporte público, no caso, e, sem dúvida nenhuma, a situação hoje deverá se agravar, porque nós estamos ainda com uma perspectiva de queda de passageiros no sistema. Então, logo teremos que pensar, os municípios terão que pensar em subsídio para o transporte público, pela redução de passageiros pagantes no sistema. O seminário aqui propicia isso, que a gente tenha o Uber, essa atividade, esse aplicativo e esse sistema de transporte já como consolidado e passe a trabalhar a partir da sua existência, e foi o que o Gravataí fez. Regulamentou com alguns critérios que não tiram, né, a sensação primeira de abalo ao custo que possa ir para a mão daquele que usa o sistema Uber. Eu acho que quanto mais informação, quanto mais convivência, quanto mais debate, seguramente vai aprimorar, e todos esses modelos que acabam atendendo a nossa população conseguirão trabalhar em harmonia e fazendo o bem melhor, que é atender aquele usuário com a qualidade, com o respeito e com a tarifa justa que ele deseja. Nós temos que compreender que o mundo está mudando, né? Quando surgiu a energia elétrica, os acendedores de lampião ficaram bravos, né? Que iam perder o emprego. As questões vão mudando. Claro que tem que regulamentar. Claro que tem que ver qual é a função do poder público em cuidar disso. E o exemplo de Gravataí é importante, né? O que foi feito ali, o estudo que foi feito. Então nós vamos nos adaptar e fazer com que qualquer aplicativo, qualquer mudança tecnológica venha favorecer a população e que de fato nós possamos ter uma regulamentação do serviço público. Prefeito, o senhor é presidente da Grampal. Quanto à questão do transporte público preocupa os prefeitos? Preocupa bastante. Nós assumimos a Grampal agora há pouco mais de 15 dias. Tivemos hoje a nossa primeira assembleia, agora ao meio-dia, e a mobilidade urbana para nós é uma das pautas principais. Dentro do nosso pensamento, que falamos em resíduos sólidos, falamos em segurança, cercamento eletrônico, também a pauta que trata da mobilidade urbana ela é muito importante para todos os municípios da região. Então envolve Porto Alegre e nossas 14 cidades da Grampal. Então projetos, a gente quer participar, quer avançar na discussão, criamos um grupo executivo de trabalho dentro
dentro da Grampal, os 14 prefeitos e a sua assessoria de comunicação, sua assessoria de técnicos para poder dar andamento a essa pauta tão importante. Então, nós estamos aqui hoje valorizando esse evento também, no sentido de achar caminhos, achar subsídios para que a gente possa resolver um problema crônico da região metropolitana. Alternativas. Estamos aqui para achar os caminhos.